Estamos aqui novamente juntos, Pai. Pai querido, nesse horário marcado com o Senhor, na viração do dia, Pai, estamos juntos diante do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Quero te louvar, glorificar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso e digno da honra, da glória, do louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bárbara, paz do Senhor. Amém. Então, nós vamos continuar com o estudo de Apocalipse nessa noite, tá? E já vamos para o capítulo 7, quer dizer, a gente não pode ficar pensando no último capítulo, temos que pensar no que a gente está conquistando, né? E o capítulo 7 é um capítulo muito legal da Bíblia, né? Paz, Adriano, boa noite. Então, ó, abre a sua Bíblia no capítulo 7 de Apocalipse, vamos fazer uma leitura geral, para que a gente tenha um entendimento amplo. Depois a gente vai minuciar as coisas, né? Mais interessante de entendimento. Assim, Apocalipse 7, versículo 1 diz assim: depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder de danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, na tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000 e da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando as palmas. E claramente clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono dos anciões, dos 4 seres viventes, e eles prostravam o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graça, honra, poder e força, seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e se servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá o sol sobre eles, nem o calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? Então, esse capítulo ele pode se dividir da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 8 são palavras ditas aos judeus. Do versículo 9 ao versículo 17, aos gentios de todas as nações, tá? E tem também os 144.000 selados na terra, que estavam no céu em pé diante de Deus, né?
E os anjos descritos nesse capítulo estão associados às forças da natureza, né? A gente viu que no estudo de anjos que eu passei na segunda-feira, que eu vou passar na segunda-feira que vem, vi que os anjos podem tomar várias formas, né? Pode ter formas humanas, espirituais e também da natureza. Aqui, por exemplo, esses anjos têm forma da natureza. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que nós lemos agora, diz assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Então eram anjos que retinham o que? O vento. Em Apocalipse 14, 18, diz assim: e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Então nós vamos ver que em Apocalipse 14, 18, o anjo tinha o poder do fogo, a forma do fogo. E em Apocalipse 16, 5, e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que era e que há de ser, porque julgaste estas coisas. Vimos um anjo também em forma de água. Então nós podemos deduzir o seguinte, que esses anjos podem tomar forma, né, de elementos da natureza, né, que seria elementos essenciais, que seria o vento, o fogo e a água, né? A ordem para o vento indica uma calmaria antes da tempestade. Vento na Bíblia, se a gente pegar no livro de Jeremias, ele compara vento à guerra. Então é o seguinte, o que Deus fez aqui? O que esses anjos, por ordem de Deus, fez? Eles de 4 cantos da terra deram ordem para que as guerras cessassem por um breve momento. Por um breve momento, impedindo novas guerras, né? Seria um tempo de oásis no meio da tempestade, né? Um tempo de uma paz, uma trégua momentânea que Deus estava permitindo. Por que Deus estava permitindo isso? Porque Deus tinha um propósito. Nós vimos que Deus permitiu aqueles cavalos, né? A abertura dos selos que tinha os cavalos, e nós vimos que esses cavalos são forças, né? Poderes que tinham autoridade para destruir. E nesse momento Deus dá uma parada, uma trégua nessa destruição, porque ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito para essas coisas, né? E esses anjos, que por breve momento estavam impedindo novas guerras, né? Isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas, né? E Deus usa inclusive a própria natureza para isso, né? Deus usa a força da natureza como uma forma de julgamento, mas a forma de julgamento começa, né? Nas escrituras, o selo indica posse e proteção. Nós vimos sobre selo aí, né? Vamos entender. Atualmente, o povo de Deus é selado pelo Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes o que? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo é o nosso selo de garantia da salvação, é o selo que nos leva a quando as pessoas, o reino espiritual olha para nossas vidas, e eles veem o que? O selo da salvação, o selo de Deus em nós através do Espírito Santo. Esta é a garantia que Deus dá, que somos salvos e estamos seguros, e que um dia Ele vai nos levar para o céu. É o selo do Espírito Santo, né? E os 144, aumentei mais 1000, né? Os 144 mil receberam do Pai, tá? Um selo. Eu vou falar um pouco sobre 144 mil. Depois, lá no capítulo 14, a gente vai falar um pouquinho mais. Em Apocalipse 14, 1, diz assim: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele
144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Eu falei um pouco sobre a marca da besta. E a marca da besta, a gente, alguns, quando me converti, alguns falaram que era tatuagem, né? Por isso que não podia fazer tatuagem no corpo, que a gente seria tatuado 666 na testa e na fronte e na mão, né? E por isso que não precisava fazer tatuagem. Mais para frente falaram que seria colocado um chip em nós, né? A marca da besta seria um chip, né? Inclusive colocaram que o código de barra, as duas primeiras hastes, as duas hastes do meio, as duas hastes do lado, 6, 6 e 6. Então nós teríamos um chip com um código de barra, e nesse código de barra constaria as nossas informações, tá? Na realidade, isso aí não é bem claro nas coisas. São pessoas que têm ideias e entendimento dessa maneira. Mas se a gente olhar a Bíblia e ler ela no seu íntimo e não sair muito fora da Bíblia, a gente vai entender o seguinte, né? Que o 666 é colocado aonde? Na mão e colocado na testa. Por quê? A mão significa obras e a testa significa o que? A nossa mente, nosso coração, nosso poder de decisão. Então é o seguinte: se o teu poder de decisão estiver na besta, no anticristo, nas coisas do mundo, nas coisas do diabo, você é do diabo. Se as suas obras estão no poder do diabo, no poder do anticristo, no poder das coisas do mundo, você é do diabo. Então, como é que nós somos marcados? Nós somos marcados através da nossa poder de decisão, da nossa mente, das nossas obras, daquilo que nós fazemos. Tiago fala o seguinte: você não é salvo pelas obras, né? Mas mostra a tua salvação pelas obras, que eu vou mostrar a minha salvação pelas minhas obras. Então as obras testificam algo que está na minha mente, no meu coração, no meu poder de decisão. Então eu acredito, está lá em 2 Ricardo 3, 15 a 18, mais ou menos, eu acredito o seguinte, que não vai ter um número escrito 666 e 666, não vai ter um número escrito. Eu também não acredito que vai ter um chip e nem uma tatuagem. Eu acredito que as pessoas vão ser marcadas pelo que elas são de verdade, o que elas demonstrarem serem, né? Aqui fala que eles traziam escrito na testa o nome de quem? O nome de Deus. Então essas pessoas, 144.000, estavam com o nome de Deus tatuado na sua mente, no seu coração, no seu poder de decisão, e não 666. Vocês estão entendendo? O 666 é a marca da besta, que é o anticristo vai colocar na nossa mente, né? E hoje podemos ter a marca de Cristo, que somos salvos. Qual que é a marca de Cristo? É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, o Espírito Santo de Deus nos sela e nos mostra para isso. Então, eu acredito dessa maneira que realmente o 666 é uma figura, né, do que nós pensamos, decidimos e fazemos. Né? Então, se a minha mente, se o meu coração está voltado para o pecado, está voltado para as coisas do mundo, está longe de Deus, e as minhas obras testificam isso, eu sou o 666. Agora, se caso as pessoas, se eu tiver a mente de Cristo, se eu tiver as obras que Cristo fala, a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, e Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então nós teremos marcado com, vamos por lá, o número 7, o número de Deus na nossa mente e nas nossas obras, né? E automaticamente não teremos teremos a marca de Cristo e não a marca do anticristo, né?
Daqui para frente, ou melhor, do capítulo 9, vai ser aberto o abismo, né? Então nós vamos aberto o abismo. Assim o juízo vai ficar pior. Se vocês acharam que o capítulo 6 é ruim, o capítulo 9 em diante vai ser pior ainda. Porque alguns demônios, que são os mais perigosos, eles estão hoje presos ainda no abismo, e ainda vão estar na tribulação presos no abismo, depois que eles vão saindo aos poucos, né? Que Deus vai liberando esses demônios do abismo. Então os piores demônios estão presos, né? Hoje os demônios que não estão presos são demônios não tão, vamos pôr assim, perigosos como aqueles lá. Aqueles são demônios piores, né? Ezequiel capítulo 9, versículo de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: então ouvi o clamor em alta voz, tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham na porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente na cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel subiu de cima do querubim onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho que tinha o estojo escrevente na cintura, né? Aqui diz o seguinte: percorrer a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que subiram e gemem por causa de todas as práticas. Então esse homem vestido de linho, o que ele foi? Ele foi na cidade de Israel escrevendo a marca de Deus naquelas pessoas, né? Então, continuando, enquanto eu estava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e mate sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toque em ninguém que tenha o sinal. Comece nos meus santuários. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. E ele lhe disse: contamine o templo e enche de mortos, os pátios podem ir. Eles saíram e começaram a matança em toda a cidade, né? Então esse juízo de Deus, né? Esse juízo de Deus aconteceu, e as pessoas que estão marcadas com a... Será que a internet ficou meio ruim? Tá travando para vocês? Não. Aqui deu uma caída na internet. Amém? Tá todo mundo comigo? Faz o sinalzinho positivo. Sim, né? Estão comigo já, né? Estão comigo, voltou. Então é o seguinte. Então essas pessoas foram marcadas. Quem foi marcado aqui? Foi os 144 mil que foram marcados. 144 mil. Alguns dizem que 104 mil é um número simbólico, porque essa parte de 144 mil é uma parte assim meio que gera muita polêmica fora do meio evangélico e no próprio meio evangélico, né? Alguns dizem que é um número simbólico, que simboliza uma multidão de pessoas que vão se converter na tribulação, né? Então 144 mil vão se converter da tribulação, mas aí a gente fica pensando, por que, se é um número simbólico, por que Deus fez questão de colocar 12 mil de cada tribo, de separar 12 mil? Não podia falar um número de 144 mil em geral, né? E nós vimos também que no versículo 9, que as nações vão dar às pessoas, as nações gentis, né,
vão dar às pessoas que não se contaminaram com a besta, que não são contaminadas, que têm a marca de Deus, que têm a marca do Espírito Santo, né? Então, se a gente entender dessa maneira, a gente vai ver que esses 144 mil não se refere a todo mundo, mas especificamente a um grupo de judeus escolhidos com a marca de Deus, né? Alguns inclusive dizem que é um número literal, que vai ser separado 12 mil de cada tribo, de pessoas que não podem ser pessoas muito velhas, até uns 40 e poucos anos, que não pessoas que não estejam casadas, né? Pessoas não casadas, solteiras, né? Pessoas que eram pessoas que foram seladas por Deus e designada por Deus para a pregação do Evangelho. Elas foram separadas, né, para serem o que? Soldados do Senhor, e para pregar o Evangelho, né, e ter uma relação com Deus de adoração e louvor. Então, são 144 mil pessoas. Né? Então, você pode caminhar para essas duas vertentes. Ou achar que é um número hipotético, que é um número que se diz a todas as pessoas, né, que vão ser salvas na tribulação, né? Não é igreja, não é igreja. A igreja foi arrebatada. Existe já um pequeno número de pessoas que atribuem que 144 mil é a igreja, mas não é a igreja. A igreja foi arrebatada antes da tribulação. São pessoas que foram separadas na tribulação. E por que judeus? Porque a tribulação foi para a salvação do quê? Dos judeus, para a restauração dos judeus, para a salvação de Israel, né? Então, o que eles separaram? Pessoas de dentro de Israel, com a mesma linguagem, com a mesma origem, de 12 mil de cada tribo, né? 12 mil de cada tribo. Do versículo 9 a 17, nesse texto, vemos que Deus não desiste de ninguém. Mesmo na tribulação, ser voltado para o povo judeu, Deus não vai abrir mão dos gentis que se converteram na tribulação. Então ele não vai abrir mão. Então veja bem, a tribulação foi para a salvação, restauração de Israel. Sim, mas as pessoas que não são de Israel vão ter a oportunidade de se converterem também. Vão ter a oportunidade de não aceitar a marca de Deus, a marca do diabo, e aceitar a marca de Deus. Tá? Então o povo que não é de Israel, o povo não judeu, vai ter essa oportunidade, porque Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste. Enquanto existir um fôlego de respiro, Deus está interessado naquela pessoa, né? O Bruno está dizendo que graças a Deus, que significa que ele vai casar. Vai sim, Bruno, você vai casar sim, né? Você vai casar sim. Então Deus não vai abrir mão dos gentis, né, que se converterem à tribulação. Só que as dificuldades serão enormes. Por quê? Só vai comprar quem tiver a marca da besta. A marca da besta. Não é aquela marca que tu fala de passar para cá, de passar o corte de barra na testa. Não. Se você tiver e não se converter e não negar Jesus, você não vai ter mercado. Você não vai ter mercado. Você vai procurar um emprego e vão perguntar: você é cristão? Se você falar que é cristão, eles não vão te admitir. Você vai comprar uma coisa na loja, vão perguntar: você é cristão? Se você falar que é cristão, não vai. Então aí você fala: mas pastor, eu posso ser cristão e falar que eu não sou cristão? Você pode, só que aí você vai estar com a mente no mundo, a mente e as obras tuas com 666. Deu para entender? Então o que acontece? As pessoas vão ter muita dificuldade, né? E quem tiver a marca de Cristo vai ficar desprovido de coisas básicas, como moradia, comida, água, roupa. Vai ficar desprovido, né? É interessante que eu vim aqui para Floripa
no mesmo dia, foi decidido antes, mas no mesmo dia que foi decretado feriado em São Paulo, não, feriado esse é no dia seguinte. E o governador de Florianópolis, ele deu uma ordem dizendo que as pessoas de São Paulo não poderiam vir entrar na ilha. E fizeram um bloqueio. Só que como eu saí de madrugada de Santo André, eu não passei por esse bloqueio. Esse bloqueio não estava feito e eu não estava nem sabendo. Nós alugamos uma casa aqui e viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, a vizinhança descobriu que nós éramos paulistas. Vocês acreditam que ligaram para a polícia? E a polícia foi lá conversar com a gente. Fizeram um BO de desobediência. Tá? Um BO de desobediência. E eu falei, gente, eu saí e eu não sabia que não podia entrar. Eu saí e não tinha bloqueio. Como vocês passaram pelo bloqueio? Eu falei, não tinha bloqueio. Porque se tivesse bloqueio, eu não tinha passado. Olha, fizeram um maior problema. Então, veja bem, exatamente vai ser assim. Quando você for cristão, ou aceitar Cristo, ou tiver a marca de Deus, e você tiver em algum lugar, a vizinhança vai ligar para a polícia, fala assim, ó, tem gente aqui que é de Deus, tem gente aqui que fala que é cristão, vem aqui bater na porta, vem incomodar eles. E as pessoas chegavam e perguntavam assim, vocês são paulistas? Todo mundo com cara de assustado com a gente aqui. A gente se sentiu discriminado aqui em Floripa. Agora não, né? Mas a gente se sentiu discriminado porque a gente era paulista, né? Então, é um absurdo, mas as pessoas vão agir dessa maneira. Tudo isso que eu estou falando, dando exemplo, que eu estou buscando exemplo no nosso dia a dia, são coisas que vão acontecer num grau muito elevado. A polícia não ia lá para tirar a situação, ia lá para me prender, para me expulsar de lá. Né? O fato desses 144 mil estarem de pé diante do trono e não assentados ao redor, como os 24 anciões que tipificam a igreja, nos mostra que eles não fazem parte do ancião, mas são pessoas especiais que estão diante do Pai o adorando. Então veja bem, Deus honra, Deus dá honra. Vocês lembram do começo, quando eu li Apocalipse capítulo 4, Deus no centro, ao redor os seres viventes, ao redor a igreja sentada nos tronos, né? E esses que vão vir depois vão estar de pé, junto, atrás da igreja, mas junto, né? Deus dá privilégios para quem aceita Ele primeiro, quem paga maior preço. Ele não gosta mais de A ou de B, ele não dá mais oportunidade para A ou para B, mas quanto mais você busca, quanto mais você está diante de Deus, mais Ele vai te dar, quanto mais você usa os dons do Espírito, quanto mais você usa o que você tem aprendido, quanto mais você fala de Deus, mais Ele vai te dar. Essa é uma questão de honra, não é de privilégio. Eu usei a palavra privilégio, mas a palavra correta é honra, é honrar. Honra quem dá honra, né? Eu já falei sobre isso, que eu li até um versículo que fala que Jesus fala assim: aquele que me confessar diante do homem, eu confessarei ele diante de Deus, né? Esse povo usará roupa branca e com palmas representando que eram vitoriosos e remidos. Estavam alegres cantando louvores, foram recompensados e podem estar diante do Cordeiro, né? A semana que vem nós vamos abrir o sétimo selo, tá? E aí a coisa vai ficando cada vez mais complicadinha, né? Então eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. O que nós falamos hoje? Que Deus vai dar uma trégua. Vai dar uma trégua para as guerras, vai dar uma trégua para o juízo que Deus estava fazendo, segurando o vento dos quatro cantos, né? Dando uma trégua. Essa trégua é para dar
um refrigério para dar oportunidade de salvação. Nessa oportunidade, ele vai separar 144 mil pessoas. Essas 144 mil pessoas, elas vão estar ungidas pelo Espírito Santo, vão estar com a marca de Deus e vão ser levantadas como soldados do Senhor para pregar o Evangelho aqui na terra, na tribulação. Tá? E esses 144 mil, eles vão estar salvos e vão ficar de pé diante do trono, vestidos de branco, salvos, né? E juntamente com esses 144 mil, várias pessoas que não são judeus das nações da terra vão estar junto também, tá? E eu vou parar por aqui e na semana que vem a gente começa novamente. Segunda-feira eu vou dar ali anjo, terça e quarta eu continuo com o Apocalipse aí, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos, de ter parado o seu dia, o seu descanso, estar conectado aqui para ouvir a palavra de Deus, né? E eu vou fazer uma oração com vocês agora para encerrar. Feche seus olhos, vamos orar, nos conectar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esses momentos, Pai. Eu quero te adorar e engrandecer pelo refrigério que o Senhor nos dá, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de arrependimento, de estarmos na Tua presença, pela oportunidade que o Senhor tem nos marcado com o Seu Espírito Santo, Pai, deixando a marca de Deus em nossas vidas, Senhor Deus, Pai. Pai querido, da mesma maneira que o Senhor ungiu esses 144 mil, o Senhor pode nos ungir também da mesma maneira, Pai, nos fazendo soldados do Senhor, nos colocando diante de Ti para louvar, adorar e glorificar o Teu nome, Senhor. Quero te agradecer por cada pessoa que está conectada, quero abençoar cada família que está conectada, quero abençoar esse país, quero abençoar o governo federal, estadual, municipal, quero o Senado, a Câmara, Senhor Deus, Pai, que a Tua unção, a Tua presença seja marcante nesse país, que não só a Tua igreja, mas também, Senhor, esse país seja marcado com a marca do Senhor, Pai. Que nós possamos sair mais revestidos e mais forte dessa pandemia, Pai. Eu te agradeço, te louvo em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos, uma ótima noite, um bom descanso. Deus abençoe. Papai.